Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diobert e você está ouvindo o Nada Reservado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso novo episódio aqui da série Elementos da Liberdade. Espero que você esteja bem confortável para ouvir esse episódio, já com seu copo de coca, já com a sua xícara de café ou chá, porque hoje a gente vai falar de Londres, meu amor. Então, uma boa xícara de chá também vai bem com esse episódio. Pega o fone de ouvido e venha ouvir o ano que decidi conhecer o mundo. Se você já vem acompanhando as histórias do Nada Reservado há algum tempo, você já sabe que a minha avó, ela foi empregada doméstica durante toda a sua vida, né? Foi assim que ela criou a minha mãe, o meu tio e ajudou a me criar e a criar meu irmão também. Mas um ponto que às vezes eu não comento tanto e que eu acho que é legal de explorar aqui nesse episódio é como eu, meu irmão, né, a minha família no geral, a gente teve acesso a algumas coisas que pessoas de Santa Luzia, por exemplo, com uma condição financeira como a nossa, não teriam. Não é nada de demais, mas eu acho que tem um impacto muito interessante na minha educação e nas possibilidades que eu também comecei a enxergar para mim mesmo. E uma dessas coisas é que a patroa da minha avó, ela assinava vários tipos de revista, né? Então, mensalmente, assim, não mensalmente, mas eu acho que, sei lá, uma vez a cada 3 meses, a cada 4 meses, ela fazia uma limpeza ali nas revistas que ela já tinha lido ou que ela não ia querer mais e mandava lá para casa. E a minha avó, né, como a gente não tinha muita grana para ficar gastando com essas coisas, a minha avó sempre trazia pra gente, assim. Eu sempre li várias revistas desde pequeno. Revista, livro, enfim, tudo aquela que para eles, de alguma forma, não era mais interessante, a minha avó trazia para casa. E às vezes eram conteúdos que, sei lá, se a gente tivesse que investir, a gente não pagaria. Uma dessas revistas que eu amava muito, e eu acho que até hoje ela existe, é A Viagem e Turismo. É uma revista basicamente de viagem e turismo, assim como o nome já diz, e todo mês eles tinham uma matéria sobre um lugar específico muito aprofundado. Então, sei lá, a edição do mês de junho de 2023 é sobre a Islândia. E aí vinha com várias fotos assim da Islândia, com dicas de como que você se preparava para uma viagem na Islândia, gasto médio, sempre em dólares, né? Na minha cabeça de criança, sei lá, 6, 7 anos, eu achava que dólares era reais, né? Não fazia tanta diferença. Se bem que naquela época era quase isso, né? Houve um tempo na história desse país em que o dólar foi exatamente o valor do real. Mas enfim, não sejamos saudosistas. Vamos voltar ao tema do nosso papo aqui. Então essa revista ela sempre trazia essas matérias sobre esses lugares e aí vinha com fotos, com detalhes, às vezes com relatos de viagens de pessoas que foram. E era sempre um lugar muito diferentão, assim. Às vezes vinha uma coisa mais mainstream, tipo, sei lá, Paris, Londres, mas no geral sempre lugares muito diferentes, né? E além da matéria da capa, tinham outras matérias também, então era um guia bem completo de viagem, sabe? Assim, lugares que você deveria visitar, onde você pode comer, o tipo de comida daquele lugar, a temperatura. Vinham dicas também de como que você montava a sua mala, enfim. E isso começou a me criar um fascínio com essa coisa de viajar, né? Eu comecei a entender que o mundo era muito maior do que o Brasil propriamente dito. Embora, como uma criança, né, eu não tivesse nem a dimensão do tamanho do Brasil, mas aquilo começou a desenhar na minha cabeça que, sei lá, meu Deus, o mundo tem 198, 200, 207 países. Eu vivo em um, então tem uma lista gigantesca de lugares que eu posso conhecer. E a minha mãe brinca, minha avó falava também, a minha madrinha até hoje falam, que eu sempre tive essa certeza de que eu ia conhecer o mundo. E eu falava isso com muita propriedade, assim. Eu vou crescer, eu vou ganhar dinheiro e eu vou viajar pelo mundo. Eu vou conhecer outros lugares. Uma das coisas que eu mais gosto sobre a infância, inclusive, é isso. Porque você ainda não tem aquelas travas, né, do que é possível e do que é impossível. Poxa, eu morava num apartamento de 35, 40 metros quadrados em Santa Luzia. A minha avó ganhava 2 salários mínimos. A minha mãe ainda nem trabalhava de carteira assinada. A gente tinha uma vida super limitada. Mas isso na minha cabeça não era uma trava ou representava um desafio para eu conhecer o mundo. Eu tinha certeza que era uma questão de tempo e que quando eu crescesse, isso estaria resolvido e que eu ia sim conhecer outros lugares. Além dessa revista, eu lembro que na minha infância
infância, tem 2 desenhos que eu gostava muito e que abordavam também essa coisa de outros lugares, né, de outras cidades. Um deles era Anastácia, acho que eu vou entregar a idade aqui, mas se você não conhece ou nunca assistiu, vale a pena, é uma animação bem legal. E eu lembro que a personagem principal, que é a Anastácia, assim, logo, acho que no início da segunda metade do filme, ela consegue viajar para Paris para conhecer a avó dela, né? Ela tem ali uma expectativa de reencontrar a família dela, ela não lembra de onde ela veio, enfim, não vou ficar entregando a história do filme aqui, mas o que eu quero que você saiba, que você se atente, porque é importante para essa história, é que tem um momento que ela vai para Paris, então, conhecer essa família, né? Conhecer essa avó, essa possível avó que ainda tá viva. E no desenho eles abordam Paris de uma forma tão legal, né? Tem uma cena musical, assim, e aí a personagem que canta durante essa cena, ela vai falando que Paris é o lugar do amor, que Paris é a cidade de luz, e aí tem vários takes, assim, de Paris, sabe? Em desenho mesmo. Aquilo me fascinava. Eu falava, um dia eu vou pra Paris. Igual a Anya. Eu vou pra Paris igual a Anya foi. A Anya que depois vira Anastácia, tá? O nome tá certo. Você vai, assiste esse desenho, você vai entender. E outro desenho que eu amava, amo até hoje, e que também abordava um pouco essa coisa de outras cidades, era Tarzan. Eu não sei se você vai lembrar, né? Mas a Jane e o pai dela, eles são ingleses, e aí o pai vivia falando, né, pro Tarzan, nossa, quando você chegar na Inglaterra, você vai conhecer a Rainha Vitória, você vai fazer não sei o quê. E embora eles não mostrassem ali exatamente a Inglaterra, eu sabia que eu queria ir. Então, essa coisa do desenho, essa coisa da revista, a minha avó também, às vezes, eu lembro que ela contava um pouco, né, que a patroa dela tava indo pra Miami, eu nem sabia onde é que Miami ficava, mas eu achava chique, pensava, meu Deus, ela vai entrar num avião, ela vai ficar horas viajando, nossa, deve ser muito legal. E a minha avó contava, né, coisas que ela ouvia, assim, de como eram as viagens, de como eles se organizavam, do que eles compravam, enfim. Isso tudo, gente, criou na minha cabeça esse desejo, esse fascínio com viagem. Um outro fascínio que a leitura, né, da revista ali, Viagem e Turismo trouxe pra mim foi a minha relação com o inglês, assim. Eu lembro que eles sempre traziam nas matérias a importância de você conseguir se comunicar em inglês, independente do país que você fosse, porque era muito comum, né, nesses lugares mais turísticos, que as pessoas falassem esse idioma, então você ia conseguir se comunicar, você ia conseguir fazer coisas ali do dia a dia, como pedir ajuda para chegar num determinado endereço. Naquele tempo, né, a gente ainda não tinha GPS nem nada disso. Então eles davam algumas dicas ali para os viajantes também de como se preparar para essas viagens. E eu lembro que isso me criou uma necessidade, uma vontade de aprender a falar inglês muito forte, assim. E eu lembro que lá em casa, embora minha mãe gostasse de um pagodinho, de um samba, meu tio era mais a pessoa da dance music, da house music, sabe? Inclusive, esse é um biscoito que eu tenho que dar pra ele aqui enquanto eu tô falando, eu tô pensando. Meu tio tem um gosto musical impecável. Se ele fosse DJ ou se ele fosse produtor musical hoje, eu tenho certeza que ele produziria músicas incríveis, porque ele tem muita referência de dance music, assim. Beyoncé poderia ter contratado ele pra produzir o Renaissance, mas ele é hoje em dia programador. Ele trabalha com redes, não tem nada a ver com a indústria criativa, muito menos com a indústria musical. Enfim, eu sei que o meu tio foi pra mim essa referência musical aí, inclusive ele que me apresentou Madonna. Na verdade, eu acho que ele não tem essa dimensão, né? Mas ele ouvia algumas coisas de Madonna às vezes, e eu, obviamente, sou apaixonado com Madonna, graças a ele que pôs Madonna pra tocar lá dentro de casa. E como eu sabia que inglês, né, era um requisito pra viajar, poxa, e Madonna cantava em inglês e outras artistas cantavam em inglês também, eu ficava o dia inteiro ali na rádio. Eu lembro que eu ouvia Jovem Pan, gente, eu era uma criança, vocês têm noção? Vocês podem perguntar isso pra minha mãe, pra minha madrinha, pra quem for, que elas vão te confirmar. Com 8 anos de idade, eu só ouvia música internacional. E eu lembro que a minha avó comprou um microsystem lá pra casa, e ele tinha gravador de fita, então eu tinha 2 fitas cassete, que inclusive a patroa da minha avó também que deu, e eu usava essas fitas pra ficar gravando ali as minhas músicas, né? As pessoas hoje nem sabem mais o que é isso, mas houve um tempo nesta sociedade que pra você ter as músicas que você gostava, tinha 2 maneiras. Ou você ia comprar o CD, que não era uma realidade pra gente lá em casa, ou você gravava do rádio, entendeu? Você ficava ali horas e horas esperando a sua música passar, apertava o botão de gravar, e aí você ia gravando ali. A fita tinha 2 lados, então, se eu não me engano, acho que cabiam, sei lá, 12 músicas de um lado, 12 músicas do outro. Era algo assim. E era um parto, inclusive, quando você gravava por cima de uma música
que você gostava, sabe? Às vezes você reservava um espaço ali na fita para uma música X, mas aí o tempo de duração dela passava, comia o pedaço da outra música que você tinha gravado, era um caos. Mas, de uma forma ou de outra, eu tinha ali a minha fita com as músicas que eu gostava e eu vi, né, ter essa ambientação com o inglês desde muito novo, me criou, me fez ter uma facilidade com o idioma e uma paixão, de fato, pelo idioma. Então, eu queria falar inglês. E não tinha dinheiro para pagar curso, nem nada disso, então essa era uma forma. Uma coisa que foi complementar, inclusive, a esse processo, além de ouvir muita música, é que os filhos da patroa da minha avó, eles estudavam numa das escolas mais caras de BH de inglês. E eles tinham muito material didático, então sempre que acabava o ano, e isso é uma coisa que era muito legal, assim, na patroa da minha avó, ela dava o material, sabe? Tanto o material didático de matemática, português, enfim, da escola deles, que era uma escola maravilhosa, quanto esse material de inglês. E eu lembro que no final dessas apostilas, né, que elas vinham todas em inglês mesmo, mas no final delas você tinha um glossário com as palavras e a tradução. E assim eu fui aprendendo, gente. Assim, eu não falava, obviamente, mas eu fui tendo noção também de pronúncia, né? O fato de cantar ajudava, mas tinha ali no final também nesse glossário a pronúncia, como que deveria ser pronunciada a palavra. E assim, durante muito tempo, foram anos. Eu acho que até quase eu entrar na faculdade, a gente ainda ganhava esses materiais didáticos que os meninos lá tinham. Então, embora eu não tivesse, né, o acesso ao professor, eu tive pela patroa da minha avó e pelo trabalho da minha avó acesso a essas coisas, sabe? E isso me ajudou muito no meu desenvolvimento com relação ao idioma em si, além também da revista Viagem e Turismo, que eu acho que eu já falei 48 vezes nesses 10 primeiros minutos de episódio, mas é porque eu tenho um carinho muito grande por esse momento da minha vida e por ter tido essa possibilidade, né, de conhecer o mundo ali, enquanto criança, adolescente, dessa maneira. Na medida em que o tempo foi passando e que eu fui criando mais consciência sobre a minha condição financeira, sobre a condição financeira da minha família, eu ainda tinha esse sonho, essa vontade de viajar e de conhecer o mundo, mas isso parecia muito distante, não parecia mais ali com 15, 16 anos, não parecia mais uma coisa que eu iria realizar tão fácil assim. E aí eu comecei a substituir esse sonho, na verdade, por uma vontade de viajar pra praia com a minha família, né, de, sei lá, em algum momento eu, minha avó, minha mãe, meu irmão e meu avô, a gente entrar num trem pra Vitória e ir lá pra Guarapari, né, que Guarapari é praia de mineiro, ou sei lá, conhecer algum lugar no Nordeste, e a gente começou a planejar sonhos nesse sentido. Então eu lembro que todo final de ano, a minha avó falava: nossa, a gente tá muito apertado esse ano, mas ano que vem a gente vai se planejar, a gente vai conseguir fazer uma viagem, a gente vai guardar R$ 100 por mês e a gente vai viajar. E assim, né, depois de algum tempo ouvindo essas promessas, você sabe que isso não vai necessariamente acontecer, a gente vai ficando mais consciente da condição financeira que a gente tem. E você vai criando até, na verdade, um desejo de crescer e não realizar os seus sonhos, mas ajudar a sua família, né? Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha muito mais essa coisa de, nossa, vou viajar, vou levar a galera pra fazer uma viagem pra praia. Eu tinha muito mais nossa, vai ser muito legal quando eu ganhar dinheiro, e aí a gente conseguir reformar o apartamento e passar uma massa corrida nessas paredes cheias de mofo, ou eu vou poder comprar uma cama melhor pra minha avó, ou sei lá, a gente vai poder comer uma coisa diferente, uma pizza no final de semana, porque é isso, assim, né? A gente vai tomando mais consciência do lugar que a gente ocupa. Mas com grana ou sem grana, todo ano, religiosamente em novembro, caía a nossa ficha de que a gente não ia viajar, não ia ter como viajar, ia ser mais um Réveillon, mais umas férias de verão em casa, mas que no ano que vem a gente ia fazer essa viagem. Só que a vida, né, e eu já abordei isso em alguns outros episódios, a gente faz vários planos, a gente sempre acredita que vai ter um próximo ano, que vai ter um momento em que as peças vão estar encaixadas, que tudo vai fazer sentido e que vai ser possível tirar aquele plano do papel, mas a vida, o universo, eles caminham de uma outra forma. E infelizmente essa viagem em família, por exemplo, ela nunca aconteceu, porque a gente sempre esperou esse momento, né? A gente sempre esperou o momento que ia dar para juntar R$ 100, que a gente não ia ter dívida e que todo mundo ia entrar no trem para Vitória. Mas a minha avó faleceu antes, essa história vocês já sabem um pouco também, não vou
vou ficar aqui, né, me repetindo, porque tem muita coisa pra gente falar ainda. A minha avó faleceu antes e eu acho que por algum tempo esse sonho de viajar morreu junto com ela, porque eu queria viver isso com ela, né? Mesmo que não fossem as viagens internacionais ainda, eu queria ter conhecido o Brasil com a minha avó, queria ter fotos nossas, né, da família na praia, mas isso não aconteceu, não deu tempo, infelizmente. Em 2012, quando eu comecei o meu estágio na Estúdio Sol, e eu quero falar aqui o nome da empresa porque a Estúdio Sol, ela ocupa um lugar muito especial para mim, assim, tanto pela importância que teve na minha carreira, quanto pelo ambiente de trabalho e pelas conexões que ela me gerou ali. Eu não tinha mais esse brilho nos olhos com relação à viagem, sabe? Eu já estava muito consciente dos problemas da minha família, do fato da gente não ter uma casa, da gente não ter conforto, enfim. Então, eu já entendia que o meu dinheiro, parte dele, estava destinado ali a ajudar a minha família a ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, esses desejos que são mais supérfluos, vamos colocar assim, eu não tinha mais isso como uma meta, sabe? Era um sonho, sabe? Como as pessoas têm um sonho de comprar uma casa, ou de comprar um carro, enfim. Eu tinha um sonho de viajar, mas existiam muitas outras prioridades na frente disso. Então, ano após ano, de 2012 ali, eu entrei no fluxo da minha avó, sabe? Não, ano que vem a gente vai estar com menos dívida e a gente vai viajar. E, né, o spoiler dessa história você já tem. Mas avançando um pouco mais no tempo, quando a minha avó faleceu em 2016, e eu abordei um pouco desse processo no episódio 3 aqui do podcast, o Alexanderplatz, todos esses sonhos, todas essas vontades pareciam ter morrido junto com ela, né? A vida perdeu muito o sentido, porque a minha avó, ela era esse pilar, ela era essa coluna que sustentava o templo lá em casa. Não sustentar no sentido financeiro apenas, mas de ser aquela pessoa que te inspira a sair da cama de manhã porque você quer fazer o melhor e o impossível para trazer mais qualidade de vida para aquela pessoa. Você quer que aquela pessoa ela desfrute do que há de melhor porque ela teve uma responsabilidade muito grande em fazer você ser quem você é. Então, quando ela faleceu, eu acho que tanto eu quanto a minha mãe, a gente ficou um pouco deslocado na Terra, sabe? Na Terra enquanto planeta mesmo. A gente ficou meio zumbi, assim, tipo, o que a gente vai fazer agora? O que a gente quer, né? Pra onde a gente vai? Não tinha mais esse tempero, não tinha mais essa vontade, não tinha mais essa estrela, essa estrela que guia a gente, assim, sabe? Pra outros horizontes. Essa estrela ela tinha se apagado, infelizmente. E é muito louco porque na sociedade complexa que a gente vive, quando você perde essas aspirações, quando você perde de vista os seus sonhos, quando você tá literalmente existindo dia após dia, o que é difícil parece impossível. Então, era muito difícil ir trabalhar, era muito difícil acordar cedo, pegar o ônibus, sabe? E me atentar às questões que eu teria no trabalho, a querer me desenvolver, a querer crescer, porque não tinha uma razão para fazer esse investimento, sabe? Parece que essa razão, ela não existia mais. E nessa empresa que eu tava trabalhando agora, ali em 2016, as pessoas, né, grande parte das pessoas que estavam ali nesse primeiro momento, elas tinham um contexto de vida muito diferente do meu. Então, férias, elas sempre iam para algum lugar, sempre viajavam para algum lugar. O assunto na mesa, assim, do almoço era sempre outros países, experiências internacionais, intercâmbio. E aquilo foi acendendo de alguma maneira, reacendendo, eu diria, esse desejo, essa vontade de talvez conhecer o mundo, de talvez entender que pudesse ser possível. Enfim, eu não sabia ainda exatamente, mas aquele assunto ele voltou a pairar os meus dias, assim, e eu gostava de ouvir sobre as experiências das pessoas. No finalzinho daquele ano, eu saí pra almoçar sozinho. Eu lembro que foi, inclusive, da semana de pagamento, porque o meu VR tava cheio. E aí eu fui almoçar no Quinta Avenida, que é um shopping que fica perto de onde eu trabalhava, e tinha uma agência nova de intercâmbio que tava com umas promoções, assim, fora da curva. Eu lembro que eles tinham um pacote, sei lá, Nova York por R$ 3.500. Claro que não incluía a passagem ainda, mas eram 30 dias já com hospedagem, já com o valor da escola e com a facilidade de que parcelavam no boleto. Mas naquele momento, com um salário de R$ 1.400, ainda era um valor muito alto para mim. Eu já tinha compromissos, né, que eu precisava honrar, eu tinha contas para pagar, ajudava minha mãe em casa também. Então, sei lá, mesmo que fossem 10 de 350, era um valor bem fora da minha realidade. Mas por algum motivo, né, e eu já tava tão sem perspectiva que eu falei, conversar, entender um pouco mais para num futuro, sei lá, 2020, 2025, não vai arrancar pedaço. Eu vou lá na agência para ouvir como é que é o processo, o que eu tenho que me organizar e quem sabe
daqui uns 5 ou 10 anos eu consiga fazer essa viagem. Eu lembro que eu fui até a loja deles, lá no Quinta Avenida mesmo. Já estava muito cheio, eles não iam conseguir me atender. Mas uma coisa que me fascinou, né? E eu acho que talvez para pessoas brancas isso não tenha tanto esse impacto, mas a maneira como eles me atenderam, sabe? Eu lembro que o consultor, o Igor, ele me ofereceu um café, mesmo sem poder me atender ali na mesa na hora, pegou o meu telefone, marcou comigo para eu ir lá no sábado, falou comigo, não, é possível sim, vem, vamos conversar, que a gente vai chegar num pacote que é legal para você, vai pensando para onde você quer ir, você vai viajar. E pessoas pretas, né, a gente não tem boas experiências com atendimento, principalmente dentro de shopping, né? Eu não estava bem vestido, naquela época, inclusive, eu estava bem descuidado com a minha aparência, porque, né, tava vivendo um processo de luto, então eu não tava nem aí pra nada, mas a maneira como ele me atendeu, o fato dele ter me enxergado dentro da loja, aquilo mexeu comigo, sabe? Eu falei, nossa, tá, eu não tenho dinheiro, eu já falei com ele que eu não tenho, mas se ele quer que eu venha aqui pra poder conversar, pra entender, eu vou. E eu morava em Santa Luzia, então, naquele sábado eu saí de Santa Luzia, vim aqui pra Savassi, só pra ouvir ele falar, sem pretensão nenhuma de sair com um contrato assinado, enfim, até porque meu nome já estava sujo naquela época, então eu pensei, se eles fizerem algum tipo de análise de crédito, eu nem vou ser aprovado. Eu lembro que eu cheguei no sábado, ele marcou comigo 10 horas, e é uma das únicas lembranças que eu tenho de chegar no horário em algum compromisso, e ele foi me falando sobre o processo do intercâmbio, perguntou com o que eu trabalhava, eu falei com ele que eu trabalhava numa empresa de tecnologia, ele trouxe essa perspectiva de que, olha, imagina, né, falar inglês para você que está na tecnologia é uma coisa muito importante, eu realmente sabia que era. Ele foi conversando comigo, foi entendendo do meu perfil e de alguma maneira ele criou na minha cabeça a possibilidade de, cara, você vai viajar. Eu lembro que na minha cabeça eu tinha muito Nova York, que, né, todo mundo quer conhecer Nova York. E ele me perguntou se eu tinha visto, eu falei que ainda não. Eu lembro que aí ele trouxe pra mim, falou, olha, você já considerou conhecer a Europa? Né, assim, muitas pessoas vêm aqui, elas têm esse interesse de ir pra Europa porque dá pra fazer viagens em outros países lá perto, você pode aproveitar o final de semana pra ir pra Paris. Quando ele falou isso, já, né, parece que a criança de 8 anos dentro de mim, ela tava puxando, assim, a barra da minha blusa, igual criança no shopping, tipo, mamãe, leva, 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 e não é levar na volta, não, é levar agora. Ele foi falando comigo das condições de pagamento. Londres era um pouco mais caro, era R$ 4.500, mas dava também pra dividir no boleto. E eu lembro que, assim, sem pensar e só ouvindo a voz dessa criança interior gritando no meu ouvido, eu saí de lá às 10h58, porque durou 58 minutos essa conversa, entre vários cafés que ele me ofereceu. Era café Nespresso. Naquela época, tomar café Nespresso nem era minha realidade, então ele foi me dando café, eu fui tomando. Eu acho que eu tomei umas 3 xícaras de café. Saí de lá, gente, com um contrato assinado, com um carnezinho com 10 boletos de R$ 450 para poder pagar. Não tinha a mínima ideia de onde eu ia tirar esse dinheiro. E fora, considerando, né, que eu ainda precisaria pagar o boleto, mais passagem aérea, mais juntar o dinheiro, eu não tinha ideia de para onde de onde eu ia tirar esse dinheiro. Mas de alguma forma, eu sentia que eu estava realizando esse desejo, né, de uma criança. A minha criança interior estava feliz comigo. E sei lá, pode parecer meio louco o que eu vou falar agora, mas parecia que lá do céu a minha avó estava me olhando e estava feliz porque eu ia, de alguma maneira, realizar um sonho que eu nem sabia que era possível para mim, mas que eu estava criando maneiras ali de tornar ele possível. Enfim, saí de lá, o planejamento era que eu fizesse essa viagem no final de 2017, então a ideia era pagar esses boletos e eu marcaria a viagem ali entre novembro e dezembro. Na época, eu lembro de ter comentado inclusive com meu amigo Renato Ribas, e aí ele também foi lá fazer o pacote, e a ideia era que a gente fosse viajar junto. Aconteceram algumas coisas, e aí eu acabei não conseguindo tanto pagar certinho os boletos ali, quanto de fato ter disponibilidade para poder viajar em dezembro daquele ano. Então eu viajei em fevereiro de 2018. Pode parecer estranho para algumas pessoas, mas esse boleto, essa viagem, foi o que me fez levantar para trabalhar durante todo aquele período até fevereiro de 2018. Eu comecei a trabalhar como ninguém. Acho que a qualidade do meu trabalho melhorou, a minha relação com as pessoas no trabalho também melhorou. Eu dividi esse processo com os meus colegas de trabalho ali na época e todo mundo começou a sonhar junto comigo essa viagem, assim. Eu comecei a trabalhar muito, eu já trabalhava muito nessa empresa, era uma empresa que exigia muito dos funcionários, mas eu comecei a fazer freela, eu comecei a fazer manutenção em computador, eu comecei a fazer freela de social media também, então eu tinha uma rotina que era basicamente trabalho, gente, eu só trabalhava.
Durante esses, né, 1 ano e meio aí, mais ou menos, de planejamento dessa viagem, eu só trabalhava. Eu acordava de manhã, por volta de, sei lá, 6, 7 horas da manhã, fazia os meus freelas de social media, tinha os clientes que eu atendia, então eu fazia arte para rede social, fazia estratégia de posts, era uma coisa que eu gostava. Claro que social media, naquela época, era muito diferente do que é hoje, não era tão complexo, não tinha tanto essa coisa do algoritmo, de você pensar e engajar ali, era muito mais você ter uma presença digital. Então eu tinha alguns clientes que eu atendia. Depois eu ia trabalhar, e aí trabalhava até 9, 10 horas da noite, inclusive as horas extras me ajudavam muito, a gente recebia todo mês a hora extra ali. E nos finais de semana eu ia trabalhar em eventos, fazendo portaria, fazendo ponto de apoio, e isso também era um complemento que eu tinha ali, né? Em 2017, inclusive, eu fiz o movimento de sair de casa, então você imagina, eu ganhava R$ 1.400, né? Era o salário que eu podia contar, mas eu tinha que pagar o meu aluguel, tinha que ajudar a minha mãe em casa, tinha que pagar o boleto da viagem, tinha que pagar a minha pós-graduação e tinha que comer também. Então esses freelas que eu fazia, eles me ajudavam muito, mas eu não tinha 1 minuto de descanso e não tinha meu pai também para me financiar ali, ou a minha mãe para me financiar. Era tudo da minha própria, né? Eu mesmo precisava prover nesse sentido ali. E contei muito com esse apoio emocional das pessoas para dar conta. Então, às vezes, parecia que não ia dar. Em vários momentos eu tive que atrasar esse boleto da viagem, mas ligava lá na agência. O Igor, inclusive, que era o rapaz que me atendia lá, ele super entendia, ele marcava os boletos para os próximos meses e não me cobrava juros. Eu acho que foi Deus e o universo mesmo agindo ali de todas as formas para que essa viagem ela saísse de fato do papel. Só que para além disso, eu ainda precisava pagar passagem aérea que eu não tinha comprado ainda. Eu precisava juntar uma grana para ter dinheiro para comer, enfim, para viver lá durante esse 1 mês, porque o valor do pacote era literalmente a hospedagem e a escola. E mais uma vez, graças aos meus amigos, assim, eu agradeço muitas pessoas que estiveram junto de mim nesses processos de viagem. Eu lembro que um dia eu vi na Decolar uma promoção de um voo saindo do Rio de Janeiro para Londres por R$ 1.800. Hoje, gente, R$ 1.800 você não compra passagem nem pra Argentina, tá? E eu lembro que eu fiquei muito animado, assim, eu precisava comprar, mas eu não tinha cartão de crédito, eu não sabia nem como é que eu ia fazer pra pagar. E eu fui trabalhar sábado com um amigo meu, Elton, que eu falo dele sempre aqui, e aí eu lembro de comentar com ele, de ter visto essa passagem e tal, e ele falou comigo, amigo, se você quiser, você pode usar o meu cartão, eu te empresto meu cartão pra você comprar. Gente, na hora, assim, eu não pensei 2 vezes, falei, você tá falando sério? Eu vou precisar parcelar de 10 vezes. Ele falou, não, sério, pode comprar. Me emprestou o cartão, comprei a passagem, e dali pra frente, meus amores, assim, eu já tava felizinho, mas a felicidade, ela começou a crescer de maneira exponencial, porque agora eu tinha passagem na mão, né? E eu precisava, inclusive, da passagem pra mandar lá pra agência, pra eles fazerem todo o trâmite de marcar a data, enfim. Então, quando eu comprei a passagem, gente, assim, eu finquei o meu pé na terra e eu falei, agora eu tô indo pra Londres, agora eu tô indo conhecer Londres. No meio do caminho, eu fui promovido em 2017, então o meu salário, ele saiu de 1.400 e foi para R$ 2.000. Com esses R$ 600 a mais, eu consegui comprar, né, uma passagem para conhecer Paris e outra passagem para conhecer Berlim. Então, essa ficou sendo a conjuntura da minha primeira viagem internacional ali. E aí paguei, né, tanto a hospedagem quanto as passagens, fui pagando ali ao longo do tempo e foi sobrando também uma graninha que eu juntei ali para conseguir ter um valor para gastar enquanto eu estava viajando. Eu lembro que eu levei 500 pounds, que são libras, né? 500 libras ali para gastar no período que eu ia ficar em Londres, que eram 30 dias, e levei mais 200 euros. Olha só, não foi tanto dinheiro assim. Levei 200 euros para passar, né? Um final de semana em Paris e um final de semana em Berlim, sendo que seriam 100 euros para Paris e 100 euros para Berlim. Mesmo não sendo tanta grana assim, né? Quem tem experiência com viagem internacional vai ter essa dimensão de que, sei lá, 500 libras para passar um mês e 100 euros para passar um final de semana em cada uma dessas duas outras cidades que eu tinha escolhido, não era muito, mas era completamente fora da minha realidade naquele momento ali que eu tava fazendo esse movimento de viajar. E mais uma vez contei com o apoio dos meus amigos. Então, eu lembro que Elton me emprestou um pouquinho de dinheiro, eu lembro que a minha mãe também me emprestou uma graninha, ela pediu pra patroa dela lá na época e me emprestou uma outra parte que eu fui pagando, né, quando eu voltei de viagem. Mas enfim, essa conjuntura toda de pessoas me ajudou a tirar esse sonho de viajar e de conhecer o mundo do papel.
Uma outra coisa que pra mim foi muito especial e que eu guardo com muito carinho no meu coração é meu amigo Alan me emprestando casacos pra eu fazer essa viagem. Porque, gente, eu não tinha dimensão do que era um frio, um inverno europeu. Eu tava viajando, não lembro se é outono ou inverno, fevereiro, março, mas era uma época bem fria. E eu não tinha, eu achei que eu ia levar os meus casaquinhos C&A e tava tudo certo. E aí eu lembro que conversando com ela, ele falou: não, amigo, isso aí não vai ser suficiente, não. Eu tenho casacos, vou te emprestar. E eu lembro que ele me emprestou duas blusinhas de tricôzinho assim e um casaco mais pesado que a gente zoava, que era o Burberry dele. E aí também tive esse apoio aí, porque se eu tivesse que comprar, impossível, né? E eu ia passar muito frio, de fato, se eu levasse o que eu tava planejando levar. Então, assim, é muito evidente que sem a ajuda dessas várias pessoas, né? E sem esse cuidado, esse tratamento que eu tive nessa agência que eu fui para conhecer um pouco mais do processo de intercâmbio, essa viagem, ela nunca teria saído do papel. E é engraçado que enquanto eu conto aqui para vocês esse primeiro momento que é o planejamento da viagem, vai ficando muito evidente o quanto o planejamento ele é importante para você tirar um sonho do papel. Porque muitas vezes a gente pensa que as pessoas simplesmente chegam lá com, sei lá, 15, 20 mil reais e elas fazem uma viagem internacional e não é assim. Tem planejamento, você precisa, né, se planejar com antecedência com relação à data, você vai juntando um dinheirinho daqui e dali e vai construindo uma reserva para que você consiga viajar. Então, eu acho que são coisas que, muitas dicas que não estavam disponíveis lá na Viagem Turismo, né, até porque era uma revista voltada, de fato, para uma classe mais abastada, digamos assim, mas que hoje eu falo, se você se planeja, se você, né, sei lá, quer viajar, quer conhecer o mundo, cara, cria um projeto de 2 anos aí. O que você precisa fazer agora? O que você tem que se organizar para os próximos 6 meses, para daqui 12, para daqui 18 e para daqui 24, que vão permitir você fazer esse movimento. Que a minha viagem, ela foi uma grande coxa de retalho. Eu fui lá fechar o pacote de intercâmbio, mas não sabia como que ia pagar a passagem. E aí fui me planejando ao longo do tempo para poder fazer isso. Então, efetivamente, é possível. É difícil, é bem mais difícil para algumas pessoas, mas é possível. Enfim, como aqui não estamos discutindo planejamento financeiro, vou voltar para o que interessa. Chegou então o mês da viagem, né? Chegou o mês não, na verdade, chegou o dia da viagem. E, gente, eu não conseguia acreditar que eu tava indo. Eu tava com o passaporte na mão, eu tava com a passagem comprada, eu tava com a minha mala feita, mas a minha ficha não caía de jeito nenhum, que eu tava embarcando para Londres. Tem uma coisa que eu não te contei sobre a minha passagem que é muito engraçada, que é o seguinte: essa passagem ela era promocional saindo do Rio de Janeiro, porque o voo fazia Rio-Colômbia, Colômbia-Londres. Então, eu fiquei viajando numa base de 32 horas, porque a escala na Colômbia, inclusive, ela era uma escala de 19 horas. Mas, gente, hoje, né, depois de ter feito algumas viagens, eu não pegaria um voo desses porque a gente vai ficando mais chato, né? Mas pra quem tava realizando um sonho, pelo amor de Deus, eu podia fazer uma escala em Dubai e voltar, que pra mim tava tudo numa boa. E foi muito legal, inclusive, essa escala, porque eu consegui sair do aeroporto. Então, eu consegui conhecer um pouquinho de Bogotá ali também, nesse período da escala. E foi muito legal, assim. Acho que uma das coisas que foi mais legal, mais impactante pra mim, nesse movimento de viajar, é que não era a minha primeira vez no aeroporto, eu já tinha viajado pra São Paulo, eu fui pro Lollapalooza em 2016, antes da minha avó falecer, mas a área de embarque internacional, meu amor, ela é um aeroporto à parte, entendeu? Porque você vai caminhando em direção ao embarque internacional, e aí você bota seu passaporte lá na máquina, e você tem que falar pro Lula que você tá saindo do país, entendeu? O Lula, ele tem que saber que você tá saindo, você fala pra ele pra onde você vai, você passa pela Polícia Federal, e aí você entra numa parte que é gigantesca, né? E o Galeão é um aeroporto muito grande, a área de embarque internacional, ela é muito grande. Cara, é muito louco, porque você vai passando pelos portões de embarque, que é de onde os aviões saem, e aí você vê assim nas telinhas, Miami, Roma, Paris, sabe? Dubai. Você vê, são várias portas, como se fossem portais que te conectassem com qualquer lugar do mundo que você quisesse. E eu lembro de ficar muito tempo analisando assim, porque são vários portões e muitos voos saindo, e aí você já começa a ver pessoas de outras nacionalidades, né? Porque é tanto gente chegando no Brasil para turistar, quanto gente indo viajar. Então aquilo mexeu comigo de uma forma, e eu ficava, meu Deus, olha esse tanto de lugar que o mundo tem. Todos esses voos se reúnem aqui nesse ambiente agora para
conectar pessoas com qualquer parte do mundo, com literalmente qualquer parte do mundo. Então eu fiquei viajando nisso durante muito tempo, assim. Outra coisa que é muito legal mesmo, é que você vê o tamanho dos aviões, porque um avião em si, que faz esse trecho Rio-São Paulo, São Paulo-BH, enfim, já é uma máquina bem grande, já é de uma engenharia, já é de uma complexidade gigantesca. Agora, um voo internacional são 3 fileiras. Sabe assim, são três cadeiras na janela na esquerda, 3 cadeiras na janela na direita, 3 cadeiras no meio, 2 corredores, sabe? As turbinas gigantescas, você fica se perguntando como que aquilo vai voar, mas é impressionante. Aí você vê, né? É voo da Avianca, é voo da American Airlines, da Turkish Airlines, sabe? Tem da Air China, tem voo de tudo enquanto é tipo que você imaginar. Tem as Rich and Famous que viajam de Emirates, né? Porque Emirates é outro nível. Eu nunca viajei de Emirates, inclusive é um novo sonho que eu tenho viajar de Emirates. Mas assim, aquilo tudo era tanta coisa nova pra mim, ali ainda dentro do aeroporto, que a viagem ela já começou ali. Só ver as pessoas naquela área ali de embarque internacional falando outro idioma, pra mim aquilo já tava sendo assim, o maior barato da vida, sabe? E aí fiz então esse meu primeiro embarque pra Bogotá. Cheguei lá, são 5 horas de voo do Rio pra Bogotá. Cheguei lá, saí no aeroporto, e aí o baque, né, de você ver só pessoas falando em espanhol, dá pra entender, mas algumas coisas você fica um pouco perdido. Eu lembro que, pra minha sorte, eu peguei uma taxista que ela era Uber. Ó, que ela era Uber. Que ela era brasileira. E aí ela me indicou aí num lugar lá na Colômbia que chama Cerro Montserrat, que é como se fosse um mirante, assim, sabe? A mais de 3.000 pés de altura. E aí tem meio que um mosteiro lá, assim. Foi muito legal. Eu agradeço todos os dias por essa dica que ela me deu. Era um passeio que eu podia pagar, porque tava dentro ali do que eu conseguia pagar. E aí saí, dei uma voltinha ali, mas eu tava muito ansioso pra chegar na Europa, né? Porque assim, é aquela coisa. Eu tava fora do Brasil, mas ainda não eram aquelas paisagens que eu via nos filmes, então não tinha aquela conexão tão emocional assim. Então passei o dia ali na Colômbia, voltei pro aeroporto, e aí às 23h15, gente, do dia 25 de fevereiro, eu entrei no meu voo com direção a Londres. Eu não conseguia nem dormir. Passei o voo, às 9 horas do voo, passei acordado, aceso, olhando lá na telinha onde que eu tava no mundo. E eu lembro que assim, né, como toda libriana, eu olhava muita coisa pelo lado poético, assim, porque eu pensava, meu Deus, eu tô em cima do oceano. Ai, agora eu tô em cima, sei lá, das Ilhas Virgens, eu tô em cima de não sei aonde. Ficava acompanhando o voo ali. É muito legal, porque, né, as atendentes, elas só falavam em inglês no voo. E aí tem as refeições que elas servem, então elas perguntam o que você vai querer. E ali eu já comecei a ver que o meu inglês não era tão ruim, entendeu? Eu tinha um medo de falar, pronunciava as palavras um pouco errado, mas eu conseguia já entender o que elas estavam falando. E aí assistia alguns filmes ali, e o tempo ia passando, e enfim, né? Chegou então o momento de pousar em Londres. Eu lembro que eu abri a janela, gente, quando eu olhei assim de cima, é muito louco, porque você sabe que você não tá no seu país. Você não desceu, você não falou com ninguém ainda. Mas eu olhava, eu vi uma paisagem um pouco mais cinza, um tempo nublado, uma vegetação que era bem diferente da nossa, umas construções que de cima bem diferente das nossas. Até o sol, sabe? Eu não sei se é uma coisa da minha cabeça ou se faz sentido de fato, mas parece que até o sol, ele batia lá de uma forma diferente. O meu voo, ele pousou em Londres por volta de 9 horas da manhã. Então tava bem claro, assim. E o meu coração, ele acelerou tanto, mas ele acelerou tanto, que eu achei que eu ia ter um ataque cardíaco. Quando eu finalmente pousei no Heathrow, que é o aeroporto lá de Londres, no dia 26 de fevereiro de 2018, cara, eu era a pessoa mais feliz do mundo. E também a mais ansiosa, porque não sei se você sabe, mas quando você vai para outro país, não basta você avisar pro Lula que você saiu, que você volta, entendeu? Quando você chega lá no outro país, você tem que falar, olha, ei querido, eu vim só te visitar, viu? Eu vim te visitar, vou ficar aqui só 30 dias, vou voltar para minha casa, porque eu tenho que trabalhar. Porque eles têm um medo da gente ficar lá. Mal sabem eles que se eu ficasse, meu amor, ia ser ótimo, porque eu sou uma pessoa boa, bonita, legal, amado pelo povo brasileiro,
com certeza seria amado também pelo povo britânico, mas enfim, né, eu não faço as regras. Então, assim que você chega, você vai, passa por uma filinha, vai lá pro balcão da imigração, que parece que é uma vida, porque chegam vários voos ao mesmo tempo, né? O Heathrow, se eu não me engano, tá? É o maior aeroporto da Europa hoje, é o que é o que recebe mais voos, se eu não me engano. Então é voo chegando o tempo todo e o tempo todo eles fazendo esse procedimento com visitantes estrangeiros. E a entrevista é toda em inglês, né? E assim, antes de embarcar, eu tinha visto vários vídeos com pessoas falando que chegaram e que não conseguiram entrar, porque é isso. Se eles não forem com a sua cara ou eles entenderem que tem uma chance mínima de você ficar, você embarca no próximo voo de volta para casa, não tem choro nem vela. Então você imagina fazer um investimento desse tamanho para chegar lá e dar com a porta na cara. Eu já estava preparado para tudo, né? Até porque, como uma boa pessoa preta, a gente sempre está preparado para o pior. Então eu já fui com a cabeça pensando, olha, se você voltar para casa, pelo menos você sobrevoou o oceano, entendeu? Vamos fazer do limão uma limonada. Mas Deus, ele é um cara tão legal comigo que eu lembro que a pessoa que me atendeu na imigração era uma mulher negra. E só de ver que era uma mulher negra, né, com um cabelo impecável, um black impecável, aquilo já me deu uma tranquilidade. É muito louco que você pode estar em qualquer lugar do mundo. Se você vê uma pessoa preta, e principalmente uma pessoa preta num papel de autoridade, de alguma forma você se sente abraçado, sabe? Parece que os ancestrais da gente, eles encontram, eles se abraçam e falam, deixa esse querido passar, olha ali, um querido. E a minha entrevista foi super tranquila, gente. Inclusive, ela perguntou em inglês quanto tempo eu ia ficar. Eu falei que 30 dias. Me perguntou o que eu ia fazer. Falei que tinha ido estudar inglês. Ela pediu a carta da escola com a acomodação onde eu ia ficar. Entreguei para ela. Ela pegou meu passaporte e com um sorriso amarelo, porque pelo amor de Deus, né? A maioria desse povo europeu, gente, que é isso? Vamos fazer uma reforma, sabe? Vamos cuidar da boca do povo europeu, porque honestamente, não sei o que acontece. Com um sorriso amarelo, ela falou para mim: Welcome to Britain. Com um inglês bem britânico, sabe? Assim, aquele sotaquezinho. Ela olhou nos meus olhos e disse que eu estava bem-vindo à Inglaterra, que eu era bem-vinda. Eu falei: eita, como é bem-vinda. Eita, como é bem recebida. E passei. Foi igual aquela cena do Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Peça, que ele tá na imigração nos Estados Unidos e aí que ele dá um berro. Passei, passei. Eu tava da mesma forma. Um dos venezuelanos, que inclusive estava lá quando eu fiz o meu check-in na casa, ficou super meu amigo. O irmão dele era mais tímido, assim, mas o mais velho, que eu esqueci o nome agora, ficou muito meu amigo. E principalmente, né, quando eu falei que era do Brasil, parece que assim, os latinos, quando eles se encontram, é também aquela coisa de, tipo assim, de primo distante. Parecia que a gente era parente. E ele era gay, então ele já foi me dando toda a conjuntura, né, de Londres, de onde eu precisava ir, onde eu precisava conhecer. Ele que falou na minha cabeça para eu instalar o Grindr, eu não tava com essa coisa, com essa ideia ali na cabeça, mas ele falou, não, instala o Grindr, porque você vai ver, os boys aqui são muito legais e tal. E aí eu fiquei super animado, a gente fez um primeiro jantar no sábado mesmo. Foi inclusive motivo de briga com a russa, porque a russa que morava com a gente, ela era vegana, e nós, as latinas, resolvemos fazer um belo de um churrasco. Ela ficou puta, desceu o pau na gente, falou que a gente não tava respeitando ela, que a casa tava toda fedendo carne, de fato ficou fedendo carne durante muito tempo. Mas enfim, estávamos ali unidos, eu e os venezuelanos, então tava tudo certo e depois também a gente conseguiu desenvolver uma relação com essa quase querida. Eu não vou falar que ela era uma querida, mas ela era uma quase querida. E instalar o Grindr foi muito legal porque assim, eu já fui recebendo uma enxurrada de mensagem que eu falei, gente, eu devo ser interessante, porque, cara, eu não tava conseguindo lidar com a demanda. E eu lembro que o meu primeiro date, inclusive, que foi na segunda-feira, depois do primeiro dia de aula, gays, né, gente? Gays no geral só pensam em quê? Só pensam em macho. Não vamos ser hipócrita aqui. Mas foi muito legal, porque eles foram me dando algumas dicas também da cidade, a gente saiu junto. Enfim, foi um primeiro final de semana muito bom. E aí eu lembro que uma coisa que eu queria fazer muito era ir na Tower Bridge, assim, eu precisava ir na Tower Bridge pra sentir que eu tinha chegado em Londres. E foi muito legal, porque Londres, apesar de ser uma cidade muito fria, não é uma cidade que neva com muita frequência, mas naquele ano que eu fui, tava nevando. E foi a primeira vez que eu vi neve
neve. Quando eu cheguei, não tinha neve ainda. Mas quando eu fui pra Tower Bridge, começou a nevar. E eu lembro que tinha um Starbucks lá, bem de frente pra Tower Bridge. E eu fui tomar um chocolate quente com um cookie. E enquanto eu tava sentado lá tomando meu chocolate quente, gente, assim, eu vi a neve caindo, eu vi a Tower Bridge, eu vi as pessoas, né? E eu tava já começando a entender que todo mundo falava inglês ali, que não era aquela coisa de lá vem o gringo era eu. Aquilo foi muito legal. E ali eu falei, cara, eu tô realizando meu sonho. Eu consegui, com a ajuda de várias pessoas, eu tô em Londres, aquela cidade que eu só via lá na viagem em turismo, que eu só via nos filmes, que eu só conhecia de ouvir falar. De alguma forma, eu consegui materializar isso, eu consegui tornar esse sonho real. E dali pra frente, gente, foram só alegrias, assim. Porque lá na escola também que eu fui pra fazer o curso de inglês, era uma escola muito simples, então todo mundo tinha um contexto parecido com o meu, assim, de estar tirando o sonho do papel, de ter trabalhado durante muito tempo pra conseguir pagar a viagem. E a turma era muito unida, era a turma dos quebrados, né? Porque a minha escola, ela ficava numa avenida lá em Londres, que é bem famosa, inclusive, que é a Oxford Street. Só que assim, tinha todo tipo de escola. Tinha a escola das ricas milionárias, que almoçava em restaurante todo dia, na hora que a aula acabava. E tinha a gente, entendeu? A galerinha, a turminha do bairro. Então a gente não tinha grana. A gente saía da escola, ia comer no McDonald's, aí dava uma volta, às vezes pegava um museu ali pra ver. E eram pessoas de outras nacionalidades, né? Então tinha gente da China, tinha gente do Japão, da Coreia, tinha. Não, engraçado, eu tô falando aqui, não tinha ninguém latino, assim. Não, na verdade tinha. Tinha um colombiano que, inclusive, ai meu Deus, não. Tem uma foto com ele que eu não posso revelar, mas assim, foi por muito pouco, viu, esse colombiano. E depois que a Anitta falou que os colombianos são os melhores, eu fiquei pensando, e se eu tivesse pegado esse colombiano, hein? Mas enfim, a gente dava muito rolê junto. Tinha o turco também, que era muito engraçado, que ele era meio machista, assim, mas ao mesmo tempo, você via que ele entendia que ele tava num contexto diferente do que o que ele tava acostumado, então ele precisava maneirar, era muito engraçado. Mas, enfim, eu criei uma rede de amigos, né, e muito grande lá, assim, na escola. Eu era muito faladeira, né, então fiz amizade com muita gente, os professores me adoravam, a galera lá na casa que eu tava hospedado também, eu sentia que tinha uma relação bem legal, e não tinha grana pra fazer os rolês mais caros da vida, né, não ia pra restaurante, não fazia essas coisas, mas tudo que era gratuito a gente ia. Falou com a gente que tinha, sei lá, alguém sendo queimado em Praça Viva, a gente tava indo, entendeu? A gente era pau pra toda obra. Então era eu, a turminha lá de casa, que encontrava só em casa mesmo, porque eles estudavam em outra escola, tinham outras coisas pra fazer, e a galerinha do curso que eu tava estudando ali. Só que para além disso, uma coisa que foi muito legal e que eu comentei também no episódio da Alexanderplatz, é que o quanto essa viagem, ela mexeu com a minha autoestima, porque eu instalei o Grindr, né, com a sugestão que eu recebi ali do venezuelano, e, gente, era gente querendo encontrar o tempo todo, entendeu? E as mais diversificadas propostas, desde só ir pra transar mesmo, até ter um date. E eu lembro que o meu primeiro date foi com um inglês ruivo, de 1,85 m, que eu adoro focar na altura das pessoas, porque eu amo o homem mais alto. Não é uma regra, mas, é muito gostoso quando você encontra um boy mais alto que você, entendeu? Pra dormir de conchinha, que ele te envolve. Ele morava na zona 2, então era próximo de onde eu tava, e morava sozinho, então me convidou pra ir pra casa dele. E quando eu cheguei lá, foi um baque, né? Porque, assim, a residência que eu morava, a residência estudantil, era muito organizadinha e tudo, mas não tinha muito luxo. Esse cara, que eu não vou lembrar o nome agora, a casa dele era impecável. E ele tinha um piano em casa, pra vocês terem ideia. E aí ele me recebeu bem inglês, inclusive, tava com um suéter, assim, bem aquela cara de menino que usa talco. Falei, nossa senhora, esse é todo certinho. E aí entrei, ele perguntou se eu queria beber alguma coisa, me ofereceu água, me ofereceu chá, enfim. A gente conversou um pouco e ele me contou que ele era produtor musical de peças de teatro. E eu falei, ai, nossa, que legal. Ele falou, não, inclusive eu tô compondo agora uma música pra uma peça que vai estrear, enfim. E aí, gente, às 9 horas de uma terça-feira, eu não lembro se foi segunda ou terça, às 9 horas de uma segunda ou terça-feira, este homem me senta no piano, muda a iluminação da sala e começa a tocar e a cantar. Pra mim, eu fiquei me sentindo a própria Lady Di. Lady Jo, no caso, né? Lady Jobert. Lady Jobert estava sentada no sofá, com as perninhas cruzadas, enquanto o boy tocava ali a música, sabe? Foi um momento muito especial. Dali pra frente, a minha régua só subiu. Dali pra frente, eu falei, agora é disso aqui pra cima, entendeu? E foi. Enquanto eu estive viajando, eu posso falar pra vocês que os boys que eu me encontrei
encontrei nessa primeira viagem, meu amor, eles foram assim, ó, de tirar o chapéu. Mas, voltando pro assunto. Ele terminou de tocar e tal, e aí sentou no sofá, me beijou, muito cuidadoso, não avançava o sinal, embora eu quisesse que ele avançasse o sinal logo, mas estava muito cuidadoso ali, enfim. A gente acabou transando, foi ótimo. Mas assim, foi um date tão legal, foi tão incrível, e tudo que estava acontecendo naquele momento da minha vida estava tão legal, assim, eu fui me dando conta de que eu era capaz. Eu conseguia cuidar de mim mesmo, eu conseguia realizar os meus sonhos, eu conseguia encontrar boys legais, sabe? E aí tiveram as viagens pra Paris, pra Berlim, que eu já detalhei em outro episódio, mas assim, foi muito incrível. Eu lembro que essa viagem ela passou muito rápido. E o que foi ruim, na verdade, é que nesses 30 dias eu tava descobrindo ainda uma rotina. Então, quando eu já tinha o meu grupinho de amigos, quando eu já tinha uma lista de contatinho pra poder encontrar, quando eu já tava sabendo até o supermercado e as marcas que eu gostava de consumir, tava na hora de ir embora. Então a volta foi muito melancólica, assim, o último dia, nossa, assim, eu não cheguei a chorar nem nada disso, mas a volta foi muito melancólica, porque eu queria ficar mais. Eu queria viver aquela vida que eu tinha começado a fundamentar ali, mas precisava voltar pra casa, precisava voltar pra realidade. E eu lembro que quando eu pus o meu pé no aeroporto pra voltar, eu falei, olha, ano que vem eu tô de volta. Não sei se em Londres, mas agora que eu sei que é possível conhecer o mundo, eu quero conhecer o mundo, entendeu? E assim foi, gente. Eu entrei naquele avião convencido de que eu ia conhecer o mundo. Uma vez finalmente recebendo autorização pra entrar na Inglaterra, eu saí ali do aeroporto e, gente, eu lembro de sentir um frio que eu nunca senti na minha vida. Ainda bem que meu amigo Alan me emprestou os casacos, porque assim, com o que eu tava programado de levar, eu não sobreviveria 30 segundos. A minha mão, ela congelava. Eu lembro que eu não levei nenhuma luva. E assim, em alguns momentos eu dava sinais pra ela se movimentar e não ia. Mas enfim, peguei meu celular, entrei ali no aplicativo Seatmapper. Inclusive, se você viajar algum dia, use esse aplicativo que ele é ótimo. Não estava, né, podendo pagar um Uber do aeroporto até o lugar onde eu ia ficar, a casa onde eu ia morar por esses 30 dias. Então fui de transporte público mesmo, mas bem tranquilo também, porque lá você consegue se movimentar muito bem de metrô e tal. A linha, ela se conecta com qualquer lugar que você precise dentro da cidade. E eu fui, então, em direção a essa residência estudantil onde eu ia ficar. Era uma casa simples, assim, de 2 andares. Eu ia dividir o quarto com uma outra pessoa. Depois vim a descobrir que esse menino era brasileiro, Pedro, inclusive, acho que ele até me escuta aqui no podcast. A gente conversa sempre que a gente pode. Ele ainda tá morando lá. Ele tinha ido também fazer intercâmbio, mas acabou se apaixonando pela vida em Londres e acabou ficando. E nessa casa tinham mais 4 pessoas. Então éramos eu, Pedro, que era esse brasileiro, dividiu o quarto comigo. Tinham 2 venezuelanos que eram irmãos e estavam fugindo da confusão que já estava se instaurando ali na Venezuela. Inclusive, eles me deram uma aula sobre a situação política da Venezuela, que foi uma lição definitiva. Tinha uma menina que era russa, que ficava com o quarto de cima. E no final, para fechar essa nossa mini ONU, ainda tinha a americana, que chegou um pouco depois. Ela tinha passado num estágio de verão. De verão não, um estágio aleatório. E aí ela ia ficar lá também esse tempo morando com a gente. E tava igual a Miniona, assim, que a gente que é latina, né, quintal dos Estados Unidos, a gente logo se apegou à americana, que a gente fica com medo do povo jogar uma bomba atômica ou qualquer coisa aqui, né? E a russa ficou lá pro canto dela. A russa que, inclusive, era vegetariana. E eu morei nesse tempo que eu fiquei lá, nesses 30 dias, eu morei na Zona 3. Pra quem não sabe, Londres ela é dividida por zonas, né? Então você tem a Zona 1, que é a zona mais central, onde tem ali os pontos turísticos, enfim, e vai até a Zona 6. Então, quanto mais próximo da Zona 1 você fica, mais bem localizado você tá. Eu tava na Zona 3, então eu tava, vamos dizer, no meio do caminho, gastava ali uns 45 minutos para chegar na escola, mas era super tranquilo. Eu tinha meu cartão Oyster, que me levava para tudo enquanto é lugar. Cartão Oyster é basicamente igual ao cartão BH Bus, só que melhor, porque você paga um valor fechado por mês, e aí você pode transitar dentro das zonas ali, é um preço até que bem justo. Então, assim se deu ali o meu início na vidinha de Londres. E a partir dali, gente, 2019, 2020, eu tava com meu pezinho colado de novo fora do Brasil, entendeu? 2019, se eu não me engano, viajei 6 países, depois 2020 acho que foram mais 6. Eram viagens muito corridas, mas o meu pensamento era, cara, eu quero ver o mundo, entendeu? Eu não sei se eu vou
ter condição de fazer essas viagens mais pra frente, eu não sei se eu vou conseguir conhecer esses países depois, então uma vez que eu tô na Europa e viajar lá dentro não é tão caro, vamos conhecer vários lugares, né? Não ia ter mais a coisa do curso que me prendia um pouco, né? De segunda a sexta eu não podia viajar, eu tinha que estudar, mas em 2019, 2020 já não tinha mais essa âncora ali, então eu aproveitei pra desbravar o mundo. E é claro que tiveram muitos perrengues, né? Tipo, eu não tinha, viajando dessa maneira, não sobrava dinheiro pra ir em restaurantes legais, não era uma viagem tranquila, então, tipo assim, era muito batidão, sabe? Acordava, já tinha uma lista de coisas pra fazer no outro dia também, porque daí, no terceiro dia eu já tava indo pra um outro país, era aquele batidão de aeroporto, era aquela correria, mas isso me permitiu conhecer o mundo, assim, né? Não o mundo todo, obviamente. Hoje eu conheço 19 países ao todo, tenho a pretensão de aumentar essa lista, mas agora de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais suave, né? Conseguindo conhecer um pouco mais da cultura, dos lugares, não comendo só em McDonald's, que foi basicamente a base da minha alimentação nessas outras viagens que eu fiz. É claro que tiveram experiências muito legais, mas acho que agora eu quero muito mais viajar tranquilo, sabe? Ter tempo de ir nos museus, ter tempo de ir e ver as obras com tranquilidade, de almoçar num lugar legal, de conhecer a culinária, de conhecer um pouco mais da história. Então essa lista, ela ainda deve aumentar ao longo do tempo, é o que eu espero. E tô muito ansioso, né, com muita vontade de retomar aí essas viagens, porque efetivamente elas tiveram um papel muito mais do que só a delícia de estar num lugar, né, que você viu pela televisão, que você viu por revista, é muito mais uma conexão de, cara, eu dou conta de cuidar de mim mesmo, eu dou conta de me virar, eu dou conta de resolver os perrengues, porque efetivamente tiveram perrengues, né, e talvez eu explore alguns deles em outros episódios, mas o mais importante pra mim era a sensação de que eu tava tirando um sonho que era meu, e em alguma medida da minha avó também, do papel, sabe? E que, embora tivessem várias limitações, com a ajuda de muitas pessoas, eu consegui tirar do papel, trabalhando como uma égua, como uma vaca, para pagar esses boletos, mas efetivamente eu fui capaz de realizar esses sonhos. O que eu gosto muito nessa história, e eu acho que o elemento principal dela, é como a capacidade de sonhar e de acreditar nos sonhos que a gente tem pode ser revolucionário. Pessoas que vêm de realidades como a minha, né, de famílias que não têm uma renda tão alta, que não conseguem investir tanto em cultura, em lazer, enfim, que tem uma renda que é basicamente ali para a existência, a gente cresce ancorado nessa realidade. A gente cresce sabendo que em algum momento a gente vai ter responsabilidades dentro daquela casa. As nossas metas, elas começam a ser dar mais qualidade de vida para nossa família, ter um pouco mais de qualidade de vida. Muitas vezes, inclusive por essa falta, né, de recurso para um investimento ali em educação, enfim, né, em qualquer outra área da vida, a gente acaba não conseguindo ter salários, inclusive posições que permitam a gente realizar esses sonhos que para muitas pessoas podem ser supérfluos, né, quando a gente vem de uma realidade mais desfavorecida. E é muito engraçado, porque assim como eu trago no início da história, enquanto criança, esses desejos estão muito vivos dentro da gente e a gente tem uma crença, a gente tem uma fé que vai ser possível. Na verdade, eu não diria nem que é uma fé, a gente tem uma certeza que a gente vai conseguir realizar aquilo. Mas na medida em que o tempo vai passando, que você vai se dando conta de onde você está e do lugar que você ocupa na sociedade, essas vontades, esses desejos, eles vão ficando em segundo plano, porque você está muito ocupado em sobreviver. Você está se perguntando como que você vai pagar o aluguel, como que você vai pagar a conta de luz, como que você vai pagar a compra. E essa é a muralha que separa pessoas de pessoas, né? E que faz com que a gente vá matando os nossos sonhos aos poucos e vá vivendo uma vida de sempre esperar o momento certo, né? Então vai ter um momento certo, ele vai vir, ele vai chegar, e para algumas pessoas ele efetivamente nunca chega, né? Nunca tem esse momento, esse melhor momento, essa conjuntura, esse alinhamento das estrelas que vai permitir com que você de fato realize os seus sonhos. Eu me sinto muito abençoado de, mesmo com todo o perrengue, com toda a dificuldade, com a carga excessiva de trabalho, com as dificuldades e com as preocupações que eu tinha naquele momento, ter conseguido realizar, ter conseguido tirar esse sonho do papel. E esse elemento, ele é muito importante porque hoje eu sinto como se eu pudesse fazer qualquer coisa. A partir do momento que algo vira um objetivo pra mim, a partir do momento que eu falo, cara, eu quero isso, eu sinto que eu posso me dedicar e que não vai ter estrutura e que não vai ter conjuntura que vai me parar. Vai ser muito mais difícil, vai beirar o impossível, mas eu preciso de alguma forma acreditar que eu posso tornar aquilo real, que eu posso trazer aquilo pra mim, e aí efetivamente
efetivamente aquilo acontece. Não 100% às vezes da maneira como a gente sonha, mas efetivamente é possível realizar sonhos, é possível tirar esses desejos do papel. E eu acredito nos sonhos como algo revolucionário, como algo libertador, porque é o que efetivamente te tira as amarras que a sociedade coloca, né, que a condição socioeconômica coloca, e te transporta para o mundo da possibilidade, para o mundo em que não vai ser tão fácil quanto é para um herdeiro comprar uma passagem para conhecer algum país no mundo, comprar um carro, comprar uma casa, mas que efetivamente com planejamento e com uma dose diária de fé em si mesmo, você vai realizar. Existe um processo e existe um tempo para que você construa a estrada, né, construa a ponte que vai te conectar com esses sonhos. E é essa capacidade de sonhar, de acreditar e de imaginar uma realidade diferente da que eu vivi que me permitiu tirar esses desejos do papel. Eu não vou romantizar o processo, porque o processo é árduo, é difícil, é doloroso, mas a principal mensagem aqui é: você pode, você consegue. Tem uma frase super clichê do Walt Disney, todo mundo usa em treinamento corporativo, em lápide, enfim. Eu já vi essa frase em todo tipo de contexto, mas ela é muito verdadeira e foi muito verdadeira para mim, pelo menos. Se você consegue sonhar, você consegue fazer. Pode levar 1 ano, pode levar 10, pode levar 30, mas você consegue. Você nunca pode se desconectar dos seus sonhos, das suas vontades e da sua fé de tornar algo possível. E talvez essa seja uma das maiores liberdades que a gente pode alcançar. Sonhar, imaginar e tornar possível uma vida, uma realidade completamente diferente da esperada e da imposta a você. Os meus sonhos são os maiores combustíveis que eu tenho na vida hoje. É o que me faz levantar de manhã e trabalhar, é o que me faz não desistir, é o que me faz acreditar em dias melhores, é a minha estrela guia. Uma vez eu li em algum lugar que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Então que a gente trabalhe dia e noite para que ninguém, nem nenhuma circunstância, nem nenhuma instituição tire isso da gente. Por hoje é só tudo isso. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Espero que você tenha gostado e que tenha feito sentido para você. Na semana que vem a gente volta com o episódio O Ano em que Fui Demitido. Te vejo em breve. Até lá!